Olá a todos, aqui quem fala é o Twister, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Neste vídeo de hoje iremos conferir aqui o review dessa figura Shazray, né? É Combatants of Glory, no caso uma figura que seria exclusiva, né? Mas você até uns meses é muito, até uns dias atrás você encontrava com certa facilidade no AliExpress. Hoje em dia não. Hoje em dia, eu conversei até com algumas pessoas que tinham comprado essa figura em pré-venda, em coisas do tipo, eles não receberam a figura. Então, a figura que deu alguns probleminhas aí para algumas pessoas, outros receberam. O meu caso aqui eu vou contar para vocês o que aconteceu, né? Mas, enfim. Como vocês podem reparar, eu já abri a figura, né? Ela já está fora da caixa. E existe um motivo para isso. Basicamente, o vendedor cujo qual eu comprei esta figura, ele simplesmente embalou a figura de uma forma horrível, uma forma muito porca. Ele colocou apenas um plástico bolha em volta e o resultado é que a caixa foi completamente destruída, né? Você pode ver até alguns resquícios disso aqui no blister, né? Olha como ele está amassado, tá vendo? Então é bem possível observar isso daí no blister. A caixa então nem se fala. Eu vou ver se eu consigo pegar algumas fotos e colocar no vídeo. Fotos de quando eu peguei a figura em mãos assim pela primeira vez, a caixa completamente destruída. Queria estar mais animado para poder falar sobre isso, mas infelizmente foi o que aconteceu, a realidade é essa. Então não tem como eu estar tão feliz justamente por conta disso. Mas a figura em si, pelo que eu já conferi, ela está em boas condições, então menos mal, né? Menos mal. Muito bem. Referente à figura, ela vem com o blister principal, onde você encontra a Hildyr. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Onde você encontra a Hildyr. Você vê que ela é bem detalhadinha. Tem aqui um machado grande, que é o principal, eu diria, né? Machado principal. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui fácil. Não, vou ter que tirar do blister aqui com um pouco mais de convicção. E acabou de passar. Isso é uma moça que tentando brincar comigo, só que eu não quero brincar com você, moça. Você está me fazendo passar vergonha no meu próprio canal. Vamos lá. Eita, um pouquinho. Eita lasqueira. O povo tava com vontade de colocar ele no negócio. Vamos lá. Deixa você de lado aqui por enquanto, Hildyr. Olha como ele é bem detalhadinho, né? Coisa de doido. Cara, é meu primeiro Shazray. E pensa numa qualidade assim astronômica essas figuras têm. Simplesmente sensacional. Então volta aqui por enquanto. Eita, eu não vou ficar brigando muito com o blister não. Já briguei muito com o vendedor. Não quero brigar com o blister também. Vem esse capacetinho. Esse capacete, ele é perfeito, cara. Porque, tipo, quem gosta de Skyrim, no geral, vai gostar muito disso aqui. Cara, tem uma música, ela realmente, ela tá empenhada em me irritar hoje. Tá vendo que ele é bem flexível o material? Justamente para poder encaixar com facilidade no rosto da campeã, né? A gente já vai conferir a Hildyr. Vem um segundo blister, onde tem outros equipamentos, né? Esses equipamentos a gente vai conferir na figura em si e as mãos, né? Então a gente tem aqui primeiramente o pé descalço, caso você queira deixar a figura completamente desnuda, sim, isso é possível. Pés, mãos espalmadas, mãos de relaxamento e punhos cerrados, como é possível ver. Ela vem com uma gama muito boa de acessórios. Eu sei que existe uma outra versão, acho que é a versão realmente exclusiva em si, que vem com equipamentos com sangue. Se não me engano, acho que é o machado pequeno, mas ou os dois, o pequeno e o grande. E vem esse terceiro blister, que ele contém esse material que é super fofinho, tá vendo? São dois, tá vendo? Dois materiais super fofinhos. Aquele ali
é o saião principal. Na verdade, isso aqui é o que cobre a personagem, né? Como se fosse uma espécie de manto. E esse é o pequeno, o que fica em volta do quadril dela, provavelmente. A gente já vai conferir na personagem. Então, vamos fazer uma pausa rápida e vamos voltar com a figura já montada. Muito bem, estamos de volta aí, né, com a figura montada. Para vocês não passou nada, para mim praticamente uma vida inteira. Uma coisa bem interessante que eu não mostrei quando eu estava na outra parte é que naquele pacote onde veio este tecido aqui mais fofo, né, veio esse recado aqui, né, por favor, bem, por favor, faça com que as partes... meu inglês está muito bom hoje, né? Partes mais sensíveis, por assim dizer, com água quente, antes de mexer o tipo de montar e desmontar para que evitar dano, né? Então, no caso aqui seria tipo como se você... Eu não sei se ele colocou o do, né? Não colocou o don't. Então, provavelmente é um recado aí das empresas aí. Tipo, se você for mexer com a peça mais bruta, né? Antes de montar e desmontar, tirar as partes mais sensíveis, né? Que, tipo, por exemplo, esse flor aqui, aqueles detalhes pequenos. Se você quiser jogar água, né? Água quente ou água morna, como algumas pessoas costumam fazer, para evitar com que a peça seja danificada. Já vi que algumas pessoas fizeram isso, foram mexer na peça sem, tipo, no bruto, né? E acabou danificando a peça. Eu estou com muito medo de, inclusive, trocar os acessórios, mexer nos acessórios, justamente por causa disso, porque eu já vi vídeos de pessoas danificando essa figura e, como vocês podem ver, cara, ela é muito braba, entendeu? Queria muito ter aquelas mesas giratórias, talvez eu compre umas futuramente, né? Como eu não tenho tantas peças na minha coleção ainda, então não se fez necessário, mas quem sabe futuramente. Essa peça aqui, para quem curte Skyrim, cara, uma pena, né, que ela esteja sendo vendida atualmente por tão caro, né? Vou ver se eu consigo encontrar alguns prints aí, algumas fotos, para poder vocês verem o quão caro estão cobrando nessa peça. Eu coloquei alguns acessórios nela aqui, ó, por exemplo, a espada principal. Referente a essa espada, ela também vem com uma bainha. Deixa eu tirar da Hildyr aqui. Licença, Hildyr. Você vê que a mão dela é bem soft, bem tranquila de mexer. Então é bem legal. Uma coisa que eu tentei colocar é esse machado naquela mão, primeiramente, não encaixava muito bem. Então as mãos, elas são feitas especificamente para armas diferentes. E essa figura, ela brinca muito com isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com mais calma. Mas basicamente aqui, ó, vem com a bainha e você vê que ela é um tecido bem maleável, tá vendo? Bem maleável mesmo. Lembra muito aqui tem muito no couro, né? Mas aqui não é couro, tipo, é realmente uma borracha. Mas realmente ele lembra muito o tecido que ele se propõe a ser. Opa, foi mal aí, Hildyr. E aí a espada, ela vai até o final, ela vai até o talo, cara. Se você quiser, dá pra deixar. Tem um suportezinho ali, uma partezinha onde se encaixa esta bolinha que tem aqui, ó. Eu não vou pegar foco não, mas tem uma bolinha que tem aqui, você consegue encaixar no buraquinho aqui. Tentei, não funcionou muito bem, eu não quis forçar a barra, então deixei de lado. Machadinho muito bem esculpido, já mostrei pra vocês. Aqui na parte de trás, né, deixa eu levantar aqui o pano que envolve a personagem. Aqui, ó, tem tipo uma espécie de bainha para a adaga. Então, ó, a adaga, essa figura ela tem muito disso, ó. Você vai e coloca e tira a adaga tranquilamente, tá certo? O que eu tinha comentado sobre a assimetria da figura é basicamente isso aqui. Deixa eu tirar primeiramente. Esse pano, gente, ele é muito delicado, viu? Então, eu tenho um pouco de medo de ficar tirando e colocando ele. Deixa eu tirar o capacete. Ah, boa, tirei o capacete. Ele não tem gap, tá vendo? Ele não tem encaixe.
mas aqui na cabeça dela tem esse buraquinho para você colocar o cabelo que vem na figura já é base, que é tipo como se fosse o capacete principal, tá bom? Deixa eu pôr o cabelo aqui, pra gente não ficar manuseando a figura de forma cuja qual ela não foi feita para ser manuseada, né? Pronto. Mas o que eu tô falando é basicamente o seguinte, deixa eu tirar esse machado. Vamos lá. Ó, a figura, eu não sei se foi proposital, a parte da Chaz Ray, provavelmente foi, mas tudo nela é assimétrico. Com exceção do corpo da personagem em si, por exemplo, ela tem essa mecha de cabelo que desse lado ela não tem, né? Então ele já foi pensado para ser dessa forma aí. Aqui no braço você tem um acessório de metal, e aqui o protetor do braço, ó, é como se fosse de metal também. Aqui já brinca mais com questões de ouro, então aqui ele tem um protetor de braço dourado, tipo um bracelete dourado, e aqui o protetor tem detalhes em dourado. Aqui ele é caído, em questão de design isso é muito interessante, deixa o design muito mais dinâmico. Aqui esse protetor de perna é obviamente diferente desse, e aqui nos pés também, ó. Este protetor de pé é diferente deste daqui também, tá certo? Eu sei que vocês querem ver a figura de uma forma um pouco mais expositiva. Vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui ao máximo, sem danificar a figura, porque eu já vi muitas pessoas danificando essa figura, estou morrendo de medo de mexer nela. Mas é um sacrifício que eu vou fazer para poder a gente ver até onde essa figura consegue ir. Vou ver até onde eu consigo ir de forma confortável sem danificar a figura, e eu já volto. Muito bem. Depois de uma árdua, vocês viram que eu demorei vocês não viram nada na verdade, mas eu demorei um bom tempo aqui. Na verdade aconteceram algumas coisinhas, eu tive que pausar por bastante tempo essa gravação. Mas como vocês conseguem observar aqui no blister, praticamente todos os itens estão aqui, né? Todos os itens que vem na personagem em si, né? Com exceção das armas no caso, né? Tudo aqui, né? Inclusive aqui, ó, sut, né? Sutiã, o top que ela usa, e inclusive também a parte, né? Precisei fazer mais um corte. Hoje tá um pouquinho difícil aqui em casa, mas é assim mesmo, né? Estamos em reforma e... Enfim, basicamente as peças são removíveis mesmo, no geral, né? Como eu deixei bem claro aqui, já mostrei pra vocês. Um detalhe que eu esqueci de comentar é que no próprio capacete, vou pegar ele mais uma vez... Aquela questão que eu comentei da figura ela ter, tipo, a assimetria, tá vendo? Tipo, um lado que tem uma coisa, que no outro lado não tem, ou é diferente. Então é uma figura que ela brinca muito com isso. Isso em design é muito bom, isso em design ajuda a deixar a figura mais dinâmica, e para uma figura de uma combatente isso é bem legal. Então isso é um ponto bem positivo para Chaz Ray. Queria comentar também que a figura ela possui bastante detalhes de runas, né? Coisas germânicas no geral, né? Isso é muito legal, eles respeitam bastante o lance da figura de se dizer que é uma personagem germânica, né? Então tem bastante coisas que gritam isso mesmo. Mas vamos ao que interessa, né? Como é a nossa Hildur por baixo dos trapos, né? Então ela tá aqui, né? Eu fiz uma censura para que o YouTube não me coisa, né, não me destrua, mas eu vou mostrar para vocês aqui, né, basicamente a figura, ela realmente tem tudo, por assim dizer, né, tudo de uma forma geral. Eles esculpiram bem aqui na perna, em outras partes do corpo você tem um sombreado muito bom, né. A articulação da figura, ela é uma figura que eu vou comentar com vocês, eu sofri para poder desmontar. Ela não desmonta fácil, não é nem esse o problema, mas para poder você recolocar algumas peças, e esse braço esquerdo, ele estava dando alguns problemas, entendeu? Esse braço esquerdo aqui estava dando alguns problemas aí, em alguns vídeos que eu vi na internet. Um cara que inclusive estourou esse pino. Aqui na virilha também tem esse pedaço que é um plástico esculpido, né? Então, no caso, se você puxar para baixo, você estoura, e eu já vi gente estourando isso em vídeo. Então, o meu medo era muito maior justamente por conta disso, tá certo?
referente às articulações. Então o braço, né, ele vem bastante em cima, no geral, né, ele vem bastante. O outro ele também vem, né, nesse tanto. Aqui na parte deixa eu só ver onde está a parte de girar. Deixa eu ver, não sei se é aqui, aqui. Isso, aqui. Ela vem até aqui, então você vê que a figura tem uma extensão muito boa, né? Nesse sentido. Muitas figuras têm dificuldade de fazer esse movimento. Essa figura não tem essa dificuldade, tá certo? Aqui no torso, né? Vou ter que tirar aqui, vamos lá. Aqui ela tem uma amplitude boa, você vê que ela se mexe bem, tá vendo? Aqui nessa parte não tem aquela articulação que divide, né? O que é bem problemático, eu diria. A perna vem mais ou menos pouco, não, vem bastante até, mas aqui soltou inclusive. Opa, soltou e tá meio bambo. Ah, meu pai, eu tenho muito medo de mexer nessa figura. Enfim, depois eu vejo isso. Aqui é a mesma coisa. Joelho normal, vem até aqui. E o pezinho aqui e aqui. Vamos lá. Vou comentar com vocês agora, então, qual é o meu veredito sobre esta peça. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Achei uma peça muito boa. Pela quantidade de acessórios que ela vem, por tudo que ela se propõe. Eu diria, inclusive, que é uma das melhores peças que eu tenho na minha coleção. No quesito escultura, no quesito quantidade de itens, qualidade da peça. Eu não sei se eu cheguei a mostrar o rosto com mais apreço, né? Aqui, ó. Entendeu? É uma figura assim que ela realmente é muito bem trabalhada, muito bem esculpida. É uma figura excelente nesse quesito. Recomendo? Depende. Como eu falei para vocês, os preços hoje em dia dessa figura estão exorbitantes. Então, comprar pelos preços que estão vendendo por aí, eu acredito que não compensa. Outra coisa, se você for comprar de segunda mão, se atente a essas questões que eu mencionei, porque essas partes em específicas nessa leva, por exemplo, estão apresentando esse problema. Aqui é um defeito da própria pecinha, que se você puxar em alguma forma ela pode estourar. A minha não estourou, né? Ela tá aqui bem boa, mas foi muito difícil, eu tive que colocar água quente para poder, sim, aquela questão da água quente ela retorna aqui, né? Foi bom que eu tirei as peças bonitinho, coloquei água morna bem controlada ali, poucos segundos, até conseguir entrar. Talvez não precisasse, mas eu coloquei depois de um bom tempo tentando já colocar a peça no lugar. E aqui aquela questão da virilha que eu comentei, né? Que se você puxar errado pode estourar ali embaixo e, por assim dizer, romper coisas que não deveriam ser rompidas. Enfim, né? Que nem acontece na vida real aí, por assim dizer. Tá certo? Eu tive um vendedor, como eu falei, que ele me sacaneou nesse quesito. A figura, ela quase, por assim dizer, estaria bem pior. A figura teria sido danificada de fato, e aí sim eu teria um problema maior. Mas a figura ela está bem, né? Ela está da forma correta que ela deveria funcionar. Mas por conta da fragilidade dela, que acho que é um dos pontos que eu deixo muito mais pé atrás, né? Muito mais pé atrás aí. Eu não recomendaria ela para um público geral, entendeu? Se você pisa muito em ovos em mexer uma figura, até compensa. Se é uma figura, o design dela te interessa de alguma forma, aí sim compensa. Mas é uma figura muito frágil, uma figura muito fácil de quebrar, manuseando de forma praticamente adequada. Você está numa roleta russa aí. Por enquanto ela não quebrou, graças a Deus, espero que não quebre nunca. Mas eu já tô com medo de ter que desmontar, entendeu? E eu não vou deixar ela exposta desse jeito aqui também, né? Então é muito complicado, é uma figura muito complicada mesmo de lidar. Mais ou menos é isso, uma figura excelente, eu achei ela muito legal. Provavelmente, se tivesse chegado em 2025, seria a melhor figura de 2025 para mim.
Então, ela começou 2026 aí, como foi a primeira figura que chegou aí no ano pra mim. Do mais é isso, né? Um forte abraço a todos aí e valeu!